Boa noite, amados. Graça e paz da parte do nosso Deus. Estamos mais uma vez reunidos aqui na casa do nosso Deus para juntos louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, esse Deus que um dia enviou o seu único filho para morrer em favor de nós, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Não só nós reunidos aqui, mas o povo de Deus, os irmãos que também estão em casa, através das mídias aí, que Deus também hoje esteja nos abençoando, que nós estejamos nesse momento voltados a render a Ele um culto que só é devido. Nós estejamos atentos, nós estejamos, os nossos pensamentos, os nossos corações voltados ao trono de graça do nosso Deus, para rendermos a Ele um louvor, adoração e um culto que chegue como um cheiro suave em seu trono de graça. Convoco a igreja de adoração. Vamos, amados, abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 46. Salmo de número 46. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do nosso Deus. A declaração de confiança do salmista aqui ao Senhor em meio à extrema adversidade, né? É o Deus conosco, é o Deus Emanuel, né? É o Deus que nos protege, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos livra, é o Deus vivo e verdadeiro em que nós confiamos, em que nós podemos, diante das tribulações, diante das guerras, diante das dificuldades, nós podemos depositar toda a nossa confiança, porque sabemos que é um Deus que está conosco a todo momento e Ele não falha. Ele não falha, Ele nunca vai falhar, né? É um Deus que não falha. Louvemos esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel a quem nós servimos. Louvemos com o hino 137, Abrigo no Temporal.
Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação. Fiel, eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Desde a chamada à confissão, nesse momento, amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, para a leitura do versículo 3 ao 7. Novamente farei leituras, irmãos. Acompanham. Efésios 1, versículo 3 ao 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Louvado seja nosso Deus, né? E com amor tão grande, com amor que nós não podemos dimensionar, ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz,
derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue, para que nós fôssemos lavados, remidos, através do sangue do Cordeiro. Nós não temos nenhuma participação. Nós não podemos nos salvar, não podemos fazer nada. É uma graça imerecida. É um amor que não podemos dimensionar. Através desse amor, da sua vontade, Ele mandou o seu único filho e morreu ali naquela cruz para que nós fôssemos alcançados, para que nós tivéssemos a possibilidade de ter vida eterna, né? Porque nos encontrávamos em pecado, nos encontrávamos no lamaçal, nas trevas, mas Deus nos resgatou com seu grande e imenso amor das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesse momento nós vamos orar, falar com o nosso Deus, confessar os nossos pecados, confessar as nossas faltas, as nossas imperfeições diante desse maravilhoso Deus que é o único que pode nos perdoar de todo pecado, nos purificando de toda injustiça. Depois de alguns instantes eu peço ao nosso amado irmão presbítero Flávio que quebre o silêncio com oração audível. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença santa e augusta, louvando e bendizendo o Teu santo nome, pois sabemos que só o Senhor é Deus, só a Ti devemos culto, e nos prostramos diante da Sua santidade, da Sua magnificência, do Seu poder soberano. Nós adoramos ao Deus Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Para tanto, nós recorremos a Ti mesmo, pois sabemos que não conseguimos chegar diante de um Deus santo por nós mesmos. E rogamos que nos perdoe os pecados, através de Cristo Jesus, olhando para o Seu sacrifício cabal e nos fazendo santos como Ele é. Ó Deus, sabemos que diante da Tua lei não temos como nos manter íntegros, mas rogamos, ó Deus, ao Senhor que nos ajude, que cada dia mais nós consigamos vencer os nossos obstáculos e que possamos, ó Deus, ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, para que o Senhor se agrade de nós. Nos perdoe os pecados. No nome dele é que nós rogamos, para que possamos continuar prestando um culto ao Senhor de forma que o Senhor se agrade de nós, de forma digna do Deus que é santo, do Deus que é merecedor de um culto perfeito. No nome santo de Jesus é que te pedimos e oramos. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Vamos entoar o cântico Jesus prevaleceu. Convido o grupo de música.
Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. O grupo pode permanecer aí. Eu peço aqui a nossa irmã Luciana que faça a leitura em Salmos 9, versículo 1 e 2. Você pode abrir e acompanhar. Livro de Salmos, capítulo 9, versículo 1 e o 2. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém. Amém. Então continuemos, amados, a louvar ao nosso Altíssimo Deus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor, marcharemos a coragem do Senhor, marcharemos cheios de coragem, seguiremos,
for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Quero ser, Senhor, moldado pelo teu amor. Se a rachadura no meu coração, restaura-me. Quero ser, Senhor, como um vaso em tuas mãos. Se preciso ser quebrado, quebra-me. O meu oleiro tu és. Quero ser restaurado. Em santidade eu quero estar para te adorar, para te adorar. Quero ser, Senhor, moldado pelo teu amor. Se a rachadura no meu coração, restaura-me.
Quero ser, Senhor, como um vaso em tuas mãos. Se preciso ser quebrado, quebra-me. O meu oleiro tu és. Quero ser restaurado. Em santidade eu quero estar para te adorar, para te adorar. O meu oleiro tu és. Quero ser restaurado. Em santidade eu quero estar para te adorar, para te adorar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja é chamada a ouvir a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, 14, 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Convido nesse instante o pastor da igreja, pastor Adonias, terá a palavra agora. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. É com muita alegria que nós estamos reunidos na casa do nosso Deus para aprendermos da sua palavra, cultuarmos o seu santo e excelso nome, louvarmos nesse dia especial que é o dia do Senhor, um dia em que lembramos da ressurreição do nosso bendito Salvador, aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai a interceder por nós, garantindo-nos então a salvação por meio do seu sacrifício. E nós estamos estudando os milagres do Senhor Jesus, meditando neles aos domingos, à noite. E hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versos de 23, 22 a 25. Um texto conhecidíssimo dos irmãos, quando Jesus acalma uma tempestade. Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. Este milagre é também relatado no Evangelho de Mateus, bem como no Evangelho também de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo.
Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedecem? Amém. Vamos orar. Nosso Deus bendito, aqui estamos mais uma vez, Pai, para ouvirmos a Tua santa palavra, sermos por ela, Senhor, educados, corrigidos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, dando-nos a graça de termos a iluminação do Teu doce Espírito em nossas mentes, e que este mesmo Espírito venha abrir o nosso coração para a compreensão e para a prática, Senhor, da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Queridos, no domingo passado nós vimos aqui no Evangelho de Lucas um milagre maravilhoso de Cristo, quando este ressuscitou o filho único de uma viúva na pequena cidade de Naim. Isso vimos no capítulo 7. Depois daquele episódio, Lucas continua falando que Cristo fez outros milagres, muitos outros milagres. Entretanto, o capítulo 8 vai nos chamar a atenção de que ele continuou com a sua missão principal, de que era pregar o Evangelho. Logo no versículo 1 do capítulo 8, diz: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. E Jesus, então, nesse capítulo 8, a boa parte dele, continua o seu ministério com ensinamentos. E no verso 22, então, nós vamos ter um relato de um outro milagre logo após estes ensinamentos. E o milagre é justamente este que acabamos de ler, quando Jesus acalma uma tempestade. O palco para este milagre é o já conhecido Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como também é conhecido. Este mar que era conhecido já ali dos discípulos, entendendo que boa parte deles era pescador, então eles já conheciam muito bem o Mar da Galileia, uma região que eles pescavam rotineiramente. E o texto vai nos dizer que aconteceu que num daqueles dias em que Cristo estava pregando o Evangelho, estava ensinando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ele entra num barco com os seus discípulos, e ele então diz algo para aqueles discípulos: passemos para a outra margem do lago. E eles então, diz o texto, partiram. O verso 23, vamos dizer que enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Jesus adormeceu. O que esse texto transmite para nós é que Cristo estava, portanto, muito cansado e exausto, a ponto de, no início mesmo da viagem, Cristo adormecer. Quando o texto usa essa palavra, adormecer, não é um simples sono, mas é um sono profundo. Pois o cansaço dele era imenso pelo fato de ter andado dias e dias em aldeias e cidade em cidade, pregando a palavra. Cristo então está exausto. E quando ele entra naquele barco, que o barco começa a navegar, aquele sono bate, aquele cansaço bate no corpo de Cristo já exausto, e ele então adormece. O texto, portanto, nos ressalta aqui a natureza humana de Cristo. Cristo, como um homem, teve as mesmas necessidades que nós temos. Cristo teve sede, Cristo teve fome e Cristo teve cansaço, como ele aqui demonstrou nesta viagem. Então ele adormece. E diz que enquanto Cristo está lá adormecido naquele sono profundo, sobreveio uma tempestade de vento naquele lago.
Este verbo sobreveio quer também nos transmitir a ideia de que foi algo repentino. Foi algo muito rápido. De repente, veio uma tempestade de vento naquele lago. Devemos lembrar aqui, trazer informação aos irmãos, de que tempestades no Mar da Galileia não eram incomuns. O Mar da Galileia que ainda existe hoje, está numa depressão profunda, cercado de montes, menos nos limites norte e sul. É um lago que, nos limites de norte a sul, dá 21 quilômetros, e de leste a oeste, cerca de 13 quilômetros. E nas épocas de verão, a temperatura no Mar da Galileia chega a ser de 37 graus. 37 graus. Como nos montes a brisa é um pouco mais fria, e aquela brisa tende a descer, quando se encontra com aquela massa de ar quente embaixo, forma então uma tempestade. Então tempestades, sobretudo em épocas de verão, eram comuns naquele mar, no Mar da Galileia. E o texto está dizendo então que de repente sobreveio uma tempestade daquelas, enquanto eles estavam atravessando. Mas foi uma tempestade tão forte, uma tempestade tão feroz, que diz que eles estavam correndo o risco de só sobrar, de naufragar. O risco de o barco virar. O risco de todos ali caírem no mar. Alguns estudiosos falam que muitas vezes as tempestades eram tão ferozes no Mar da Galileia que as ondas chegavam a 2 metros de altura. Então parece que foi algo deste nível que atingiu ali o barco em que estavam os discípulos e o Senhor Jesus. E qual foi então a ação dos discípulos? É importante a gente frisar aqui. Eles, como eu já disse, alguns deles, como pescadores, eram acostumados já naquele mar. E certamente já tinham enfrentado alguma tempestade ali. Mas o texto vai nos mostrar que mesmo com a experiência daqueles homens, eles entram em desespero. Eles entram em desespero. E a gente consegue imaginar aqui, passa a imaginar aqui, como foi um desespero de fato profundo, diz o texto. Chegando-se a ele, a Jesus, eles despertaram Jesus e disseram: Mestre, mestre, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. O temor, o medo invadiu o coração daqueles discípulos. E a despeito da experiência que eles tinham ali, eles achavam que iriam morrer. Eles achavam que não haveria mais jeito. Nós estamos perecendo. O clamor deles é: o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor não está percebendo o que está acontecendo. A gente consegue perceber aqui como de fato Cristo estava cansado. Imagine uma tempestade que faz com que aqueles homens que têm experiência daquele mar fiquem apavorados desse jeito. Ao menos faz Cristo acordar. Imagine como Cristo estava cansado, como Cristo estava exausto. E o texto diz que eles conseguem então despertar Jesus. Despertando-se Jesus do sono, algo maravilhoso acontece. E o que é que acontece? Diz o texto, que o Senhor repreende o vento, repreende a fúria da água, repreende aquelas ondas. E diz que tudo cessou. E isso foi também de repente. Assim como a tempestade chegou de uma maneira de repente, também cessou de repente, com a palavra de Cristo. Então vemos que, enquanto no início, nós vimos aí colocado em evidência essa natureza humana de Cristo, nós podemos ver agora colocado em evidência a natureza divina de Cristo. Mostrando como de fato Ele é Deus.
porque apenas com uma palavra de repreensão àquele mar, o Criador de todas as coisas acalma, tudo cessa, diz o texto, e de repente se faz bonança naquele mar. E o Senhor então começa a conversar com aqueles discípulos. Depois de tudo calmo, depois de eles terem, depois de terem suspirado profundamente, o Senhor Jesus começa a conversar com aqueles homens. Em Mateus, Mateus relata que Jesus diz: por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Aqui em Lucas, o Senhor Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Cadê a fé de vocês? Por que vocês ficaram tão desesperados? Por que vocês ficaram tão temerosos? Onde está a fé de vocês? O que Cristo queria saber com esta pergunta? Será que Cristo estava querendo dizer àqueles homens: olha, por que vocês não usaram a fé de vocês e disseram, acalme-se mar? Será que era isso que Cristo estava querendo dizer àqueles discípulos? Será que Cristo estava dizendo que com a fé deles, eles poderiam resolver aquele problema? Será que era isso que Cristo estava dizendo para eles? Não. Ao questionar a respeito da fé dos discípulos, Cristo não está de maneira alguma dizendo que, usando a fé deles, eles poderiam resolver aquele problema tranquilamente. Não. Cristo está aqui, recordando o que disse a eles quando entrou naquele barco com eles. O verso 22 que já lemos, diz assim, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. E o que foi que Jesus disse a eles? Passemos para outra margem do lago. Cristo disse, passemos para outra margem. Se Cristo falou, passemos para outra margem, é porque eles iriam chegar do outro lado. É porque eles iriam chegar do outro lado. Nada poderia impedir que eles chegassem do outro lado. E por quê? Porque Cristo havia dito, passemos para o outro lado. Era garantia, portanto, de que eles chegariam do outro lado. Então, quando Cristo pergunta a eles, onde está a fé de vocês? Cristo está dizendo, vocês não recordam do que eu disse? Vocês não creram na minha palavra? Eu disse que nós chegaríamos do outro lado. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm uma fé tão pequena? O texto diz que aqueles discípulos ficam possuídos de temor e ao mesmo tempo de admiração diante do acontecido. E eles começaram então a conversar entre si e a dizer entre si, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Vejam que, a despeito de já estarem com Cristo há um tempo, eles ainda não conheciam profundamente. Apesar de já terem visto milagres extraordinários, como a ressurreição do filho da viúva de Naim, mesmo tendo visto tantos outros milagres, eles ainda não compreendiam quem era Jesus. Quem é este que até o vento e as ondas ele repreende e elas lhes obedecem? Meus queridos, este é mais um dos milagres que Cristo fez, que traz para nós grandes ensinamentos, que podemos trazer aplicações maravilhosas para as nossas vidas. Eu olho para este texto, para este episódio, como um retrato da nossa caminhada cristã. Da nossa caminhada cristã. Assim como Cristo Jesus entrou naquele barco em companhia dos seus discípulos e chamou-os para atravessar aquele mar,
devemos lembrar que um dia Cristo também nos chamou para uma caminhada com Ele, para uma jornada com Ele. Cristo disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei o quê? Descanso para as vossas almas. Um dia Cristo nos chamou e Ele disse: vamos comigo, porque eu vou levar vocês para o descanso da alma de vocês. Vamos comigo, e eu vou conduzir vocês para as mansões celestiais. Eu vou conduzir vocês para a casa do Pai. Agora, esse texto nos ensina que mesmo tendo recebido esse chamado de Cristo, tendo sido convocados por Ele para esta jornada, para esta caminhada, nós não estamos isentos de, no meio dela, passarmos por tempestades. Nós não estamos isentos de passarmos por tribulações nesta jornada, nesta caminhada. Não é porque Cristo chamou aqueles discípulos para irem para o outro lado que haveria garantia de sossego a viagem inteira. O texto mostra que não. O texto mostra que é possível que aqueles que foram chamados por Cristo passem por adversidades, passem por dificuldades neste mundo. Portanto, é uma falácia o que por aí muitos dizem de que a vida do cristão é uma vida sem sofrimento. É um mar de rosas. Não! Não é esta vida. O próprio Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um caminho de sofrimento. Basta olharmos para a vida dos homens de Deus. Olhemos para os profetas do Antigo Testamento. Olhemos para os discípulos, a vida deles no Novo Testamento. Olhemos como foi o fim da vida deles. A vida cristã é uma vida de sofrimento. João Calvino já dizia no seu livro Verdadeira Vida Cristã, que a vida cristã, todos aqueles que Deus tem chamado para si, devem se preparar para uma vida laboriosa, uma vida de duras penas. É uma vida difícil. Portanto, nós, mesmo sendo chamados por Cristo, nós não estamos isentos do sofrimento, não estamos isentos daquela doença que aos olhos humanos é incurável. Não estamos isentos de problemas em nossas famílias. Não estamos isentos de problemas financeiros, de problemas emocionais. Nós não estamos isentos. E sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? É que Jesus sabia o que iria acontecer no meio do mar. Jesus sabia dessa tempestade, como Deus, ele sabia dessa tempestade que ali iria ocorrer. Mas ele disse aos discípulos? Ele não disse aos discípulos. Ele não entrou naquele barco e disse: olha, nós vamos atravessar no meio do mar ali, vai ter uma tempestade, mas não se preocupem, eu estou aqui e vou resolver. Ele não disse isso. Assim como ele também não nos disse o que é que vai suceder a nós no decorrer da caminhada. E por que ele não disse aos discípulos? E por que ele não disse a nós? Porque ele vai usar as dificuldades que passamos, e ele usou aquela dificuldade que os discípulos passaram, para que eles compreendessem que Jesus era tudo o que eles precisavam ter. Eles só precisavam confiar em Jesus. Eles só precisavam confiar em Jesus. Este Jesus que conhece o nosso sofrimento. Esse Jesus que conhece a nossa dor. Sabe por quê? Porque como o texto ressalta e mostra para nós a sua natureza humana, ele esteve neste mundo e sofreu de muito daquilo que nós passamos. Por mais que nós soframos neste mundo,
jamais iremos sofrer como Cristo sofreu. Não iremos sofrer de jeito nenhum a quantidade que ele sofreu. Então, ele conhece-nos, por ser homem como nós, por ter sofrido neste mundo. Ele conhece perfeitamente a nossa dor. Ele conhece perfeitamente a sua dor. Ele conhece o seu sofrimento. Ele nos conhece. Esse texto nos ensina que é possível que nessas tempestades da vida, é possível que nesses sofrimentos da vida, mesmo tendo Cristo em nossa vida, sabendo que Ele conhece a nossa dor, sabendo que Ele conhece o nosso sofrimento, é possível que nós sejamos tomados por temores. É possível que sejamos tomados por temores. J.C. Ryle, um famoso pregador puritano, ele vai dizer que fatos como estes são intensamente humilhantes ao orgulho da nossa natureza humana. Quando esses momentos vêm, que nós sentimos esses medos, é que nós percebemos como somos pequenos. Como somos pequenos. Então eles são importantes em nossa vida, para que o nosso orgulho seja quebrado. Para que nos tornemos parecidos com Cristo. Para que nesta caminhada o nosso caráter seja forjado. Para que cheguemos do outro lado santos. Para que cheguemos do outro lado parecidos com Cristo Jesus. Aquele que mesmo numa vida de sofrimento aqui na terra obedeceu. E obedeceu até a morte. E morte de cruz. Portanto, meus queridos, Cristo não nos diz o que acontecerá conosco nesta jornada. E é possível que sejamos tomados por algum medo nesta caminhada. Mas devemos sempre nos lembrar de que Cristo está conosco e que Ele é tudo o que nós precisamos. Que nós precisamos crer de fato nele. Que nós precisamos crer que de fato Ele nos chamou para essa jornada e Ele garante que nós vamos chegar do outro lado. Não importa o que aconteça na trajetória. Nós vamos chegar do outro lado. O que precisamos é crer. É colocar a nossa fé em ação. Muita gente por aí fala essa expressão. Coloque sua fé em ação. E o que é colocar a fé em ação? Será que é você confiando em você mesmo, tomar alguma atitude brusca, alguma atitude heróica, alguma atitude que confronte a situação? Não! Colocar a fé em ação é crer naquilo que Deus tem nos falado em sua palavra. Uma vida de fé é uma vida de confiança nas promessas de Deus que estão aqui registradas na Escritura Sagrada. Cristo havia dito àqueles discípulos, atravessemos para o outro lado. Cristo tem dito para nós, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou voltar para buscar vocês. Vocês vão chegar do outro lado. Portanto, meus queridos irmãos, eu não sei o que se passa em sua vida. Queridos visitantes, eu não sei o que passa na vida de vocês. Mas se Cristo está em nossa vida, se Ele nos chamou para andarmos com Ele esta jornada, nós precisamos ter a convicção de que nada nos impedirá de chegar do outro lado. Não porque haja força em nós. Não porque haja alguma coisa em nós que nos faça fortes para vencer. Não. É porque nós temos um Deus que peleja por nós. É porque nós temos um Deus que nos guarda. É porque nós temos um Deus que acalma tempestades. É porque nós temos
temos um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós em todo o tempo, um Deus que não nos isenta dos problemas, mas Ele está conosco nos problemas. Um Deus que não nos isenta do fogo, mas Ele está lá no fogo conosco. Um Deus que não nos isenta da tempestade, mas Ele está lá no barco conosco. E por mais que pareça que Ele esteja em silêncio, eu fico imaginando os discípulos naquela agonia toda, certamente eles tentaram de alguma forma controlar aquele barco. E eu fico imaginando eles naquela agonia, certamente gritando em Jesus, dormindo. Jesus em silêncio. Mas logo, logo Ele desperta. Por mais que pareça que a gente esteja clamando, clamando, e o Senhor esteja em silêncio, no tempo certo Ele se levantará, para trazer a calmaria, para trazer a bonança, para que nós possamos prosseguir a caminhada. E aí, quando passamos por essas tempestades, nós temos a mesma descoberta que os discípulos aqui tiveram, ou o mesmo questionamento. Quem é este? Quem é este? Quanto mais experiências nós temos com Cristo, mas nós passamos a perceber como Ele é muito mais do que pensamos. Como Ele é muito mais. Muito mais. Essa pergunta, inclusive, dos discípulos, vai ser respondida no episódio posterior. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é que as dificuldades desta vida nos fazem ter experiências maiores com Deus e nos fazem conhecê-lo ainda mais. Nos aproximam de Deus. Portanto, se você está passando por tempestades, por tribulações nesta vida, aproxime-se do Senhor. Clame a Ele. Busque-o de todo o coração. Para que você saia deste tempo difícil, como os discípulos, maravilhados, admirados, ao ver a grandeza do Deus que você serve, ao ver a grandeza do seu Senhor. Que esse Deus bendito, que nos chamou para esta jornada, e que nos está conduzindo para as mansões celestiais, que Ele mesmo nos fortaleça, nos fortifique, nos dê a graça de, em meio aos sofrimentos, olharmos para Jesus, o seu Filho, aquele que sofreu, como já falei aqui, o que nenhum de nós irá sofrer, pois Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome pela Tua palavra, Senhor. Queremos suplicar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações. Que não possamos ter, ó Pai, essas verdades apenas em nossa mente, mas que elas possam modificar a maneira como encaramos as tribulações, as tempestades da vida, Senhor. Que possamos sempre recorrer ao nosso bendito Salvador. Que possamos sempre, ó Pai, nos lembrar das Suas promessas, crermos nestas maravilhosas promessas, para que não venhamos, ó Pai, enfraquecer na caminhada. Toma, Senhor, o Teu povo nas Tuas mãos. Esses que aqui estão, ó Pai, na Tua casa, e que estão a passar por lutas, por dificuldades, talvez dificuldades como doença, alguma dificuldade emocional, alguma dificuldade com sua família, financeira, qualquer que seja, Pai, que possam
olhar para Jesus. Que possa, Deus, olhando para esse texto que nós acabamos de meditar, de refletir, que possa entender que há um propósito do Senhor em tudo aquilo que passamos. E o propósito é sempre de conhecermos melhor o Senhor. Pessoal, aqueles irmãos, ó Pai, que estão em casa, que ainda não podem vir à igreja, Senhor. Então, ó Deus, enfrentando lutas, dificuldades, toma-os, ó Pai, em Tuas mãos. Ajuda-os, ó Senhor. Acalma, Senhor, as tempestades. Os nossos visitantes também, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Se ainda, ó Pai, estes não tiveram encontro com o Senhor Jesus, que hoje mesmo eles sejam chamados para esta jornada difícil, essa jornada laboriosa, mas que contamos com a Tua presença maravilhosa em todo momento. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, que as divinas consolações, a comunhão e o avivamento do Espírito Santo repouse sobre todos vós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Amém. Amém.